Olá pessoal, vamos começar mais uma live aqui. Guardar a galera entrando. Hoje a gente vai falar de vendas. Olá Fábio. Hoje a gente vai falar de vendas. Vendas 4.0. Eu só estou aguardando aqui a solicitação do nosso palestrante. Hoje a gente vai estar com o Fábio. Ele é um especialista nesse assunto, tá? Olá, aí ele. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, como você está? Eu tô bem, cara, graças a Deus. Graças a Deus. Estou muito bem. Então, gente, como eu estava falando aqui, hoje a gente vai falar de vendas com o nosso palestrante, Fábio, especialista no assunto, tá? Enfim, esse é um assunto que gerou até muitas perguntas aí, Fábio. A galera sempre tem muita dúvida, acha que, mas eu não vendo, eu não sou vendedor, etc. Enfim, a gente sabe que a gente está se vendendo o tempo inteiro. Quando você está numa entrevista, falando com o recrutador, você está fazendo o quê? Exatamente. Você está tentando vender o seu serviço para você ser contratado. Então você está vendendo o tempo inteiro. Então, O assim, tempo todo. o tempo todo, né, Fábio? Então, assim, vai lá, cara, se apresenta aí, vamos com tudo, porque a galera deve estar cheia de dúvida. Conta um pouquinho sobre Vamos lá você, sobre a então. sua experiência. Bom, eu sou Fábio Salaverry, eu estou baseado aqui em Campinas. Eu falo baseado porque o Anderson sabe, volta e meia eu estou em algum ponto do mundo aí, né? Tenho trabalhado agora dia 22 eu chego na Argélia, vai ser o 22º país no qual eu trabalho aí nesses últimos 3 anos. E graças a Deus, sempre ajudando vendedores a conseguir melhores resultados, né? Esse daí é o nosso objetivo. Então, na realidade, vamos definir primeiramente o que é um vendedor, né? A gente tem um conceito de vendedor que veio desde a época em que chegavam, batiam na porta de casa, ofereciam, não sei se é do seu tempo aí, mas lá em casa batiam oferecendo enciclopédia britânica, enciclopédia Barça, e as pessoas querendo o tempo todo vender, te empurrar alguma coisa, e muitas no desespero até vindo, falando, oferecendo esquemas. Então, o vendedor, na realidade, não é aquela pessoa que vem com esse estereótipo. O vendedor é uma pessoa que vai te ajudar a resolver um problema. Então, vamos começar por aí, definindo o conceito para poder entender como que essa mudança de tecnologia vai mudar todo o escopo do trabalho do vendedor. Eu comecei a trabalhar em vendas no século passado, em 1984. Talvez Nossa, algumas muita pessoas... experiência, muita experiência. Um pouquinho de experiência aí nessa... Então eu morava em Curitiba nessa época, e eu estava trabalhando... Eu comecei a trabalhar numa empresa de produtos químicos para manutenção industrial. Até então, a minha experiência tinha sido trabalhando em banco. Eu tinha trabalhado em banco desde os meus 14 até os 17 anos e 10 meses. Descobri que eu não queria continuar a carreira como bancário. Depois eu ingressei no serviço público, prestando concurso para o Tribunal Regional Eleitoral. Aguentei ficar 1 ano e 3 meses para descobrir que eu não queria ser funcionário público, apesar de toda a estabilidade, de todas as coisas, mas se eu continuasse lá, eu ia virar uma pessoa tão frustrada quanto a maior parte das pessoas que trabalhavam ali. Então era muito pouco. E quando eu comecei a trabalhar em vendas, eu me encontrei, porque era uma posição que eu podia estar em contato com pessoas, não ter uma rotina muito estabelecida e ajudar as pessoas a resolverem seus problemas. Então eu comecei na Kernite Química, que era uma empresa de produtos químicos para manutenção industrial, e eu tive a sorte de ter um excelente gerente de vendas, que me ensinou muitas das coisas que eu sei até hoje. E naquela época as vendas não eram complexas como são hoje. Eu pegava o telefone, marcava, normalmente era o dono ou um diretor que atendia, um gerente da área de manutenção industrial. Eu chegava, fazia minha reunião, fazia a demonstração dos produtos e vendia. Era
uma coisa simples, não tinha muita gente envolvida, não era uma operação tão complexa, né? Depois ela foi se tornando complexa. E no final de 85, que nós sabemos que teríamos gêmeas, né? E aí precisamos voltar para São Paulo. E ao chegar em São Paulo, eu comecei a trabalhar numa loja, contratado como temporário de final de ano. E na loja, eu não tinha que correr atrás do cliente, o cliente vinha até mim. Então, aquilo ali era um prato feito, não tinha o que, né? Então o cliente já demonstrava, matava metade do trabalho que eu tinha de ficar procurando as pessoas que eventualmente estivessem interessadas. O que eu tinha que fazer era otimizar a presença da pessoa e ajudá-la naquilo que ela queria. Eu trabalhei 5 anos no varejo, em loja. Comecei a trabalhar numa loja com 18 vendedores, eu logo assumi a posição entre os 3 primeiros, sem me preocupar em bater meta, eu queria era, de fato, ajudar as pessoas. E aí depois, em 1989, minha carreira muda, eu entro como trainee no Macro Atacadista, né, uma empresa de autosserviço aí holandesa, e vou para a área comercial. Na área comercial, compras. E em compras eu assumo uma área com um faturamento de 13 milhões de dólares por ano, e em um ano eu consigo levar esse faturamento de 13 para 42 milhões de dólares, usando uma estratégia muito simples. Por causa da experiência em vendas, mas na realidade eu aprendi a vender depois que eu passei para compras, porque quando você compra para revenda, você tem que pensar no seu cliente, né? Então é isso que faz toda a diferença. E eu sempre fui muito focado, o que meu cliente vai querer ver na prateleira, o que vai estimular, sempre muito em contato com os clientes, visitando sempre os pontos de venda, sempre conhecendo as peculiaridades de cada região, tudo mais. Então foi um período bastante interessante aí. E nesse período, com 53 representantes de venda independente, eu pude ver o que era um bom vendedor, o que era um vendedor mediano, o que era um vendedor medíocre, né? O que era um vendedor FDP, que tem muitos também. Vendedor o quê? FDP, filha da puta. O cara que só pensa no bolso dele e mais nada. Né? Então E eu, com os bons vendedores, eu aprendi muita coisa. Coisas que eu ensino até hoje, que eu vendo até hoje. Então, eu comecei a trabalhar com treinamento a partir de 1999 e fazendo exatamente o que eu faço hoje desde 2008. Eu trabalho como independente, atendendo várias empresas. Então, eu trabalho com empresas como SAP, como Amazon Web Services, trabalho com a Jaguar Land Rover, trabalho com Dell, trabalho com Syngenta, trabalho com empresas de vários segmentos e em vários países do mundo, né? Então, esse é o Fábio, esse sou eu. Caraca, para vocês verem o tamanho da experiência do cara que vai estar com a gente no dia 14, cara. Olha que você começou a vender, cara, eu não era nem nascido ainda, eu nasci em 85. Você vê só... Olha, você tem mais de 34 anos de experiência, cara. Nossa, exatamente. Absurdo. E eu acho que um fato interessante, gente, eu não conheço o Fábio de hoje, enfim, a gente se conheceu, assim, de uma maneira, assim, bem engraçada, né, Fábio? Porque eu conheci o Fábio pelo LinkedIn, mas, na verdade, a filha dele trabalha na empresa que eu trabalhava. E a gente, assim, não se conhecia, nunca tinha se falado, e a gente foi se conhecer por uma rede social. Aí quando ele me falou, cara, a minha filha trabalha com você, eu não fiz ligação do sobrenome dele com o sobrenome da filha dele. Foi até engraçado, né, cara? Quando ele falou pela primeira vez, foi até engraçado. E acho que já tem um ano já que a gente conversa. E eu acho que o que eu acho, assim, o que eu admiro mais no Fábio é o fato dele, apesar de ter esses anos todos de experiência, ele está sempre se atualizando. Ele está sempre buscando uma maneira nova de se reinventar e sempre antenado com as tendências do mercado. Ou seja, hoje a gente está falando de vendas 4.0, ou seja, que é um novo modelo de vender de fato. Aí eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei ontem na live que a gente fez ontem, que o Fábio inclusive assistiu, que teve um amigo que procurou a gente aqui na RevTech falando que tinha acabado de perder o emprego, ele trabalhava numa loja,
vendendo, e ele acabou perdendo o emprego porque a loja substituiu alguns vendedores por talk de atendimento. Né? Aí ele querendo saber como que ele poderia se reinventar e tal. Então, assim, vou usar esse exemplo só para que você deu mais uma ideia para a gente possa ir conduzindo o nosso papo, Fábio. O que eu posso te dizer, Anderson, é que tudo que puder ser automatizado vai ser automatizado. Tá? Isso é fato, não estamos falando de tendência, estamos falando de fato. Sim. Ontem eu fui aqui em Campinas, onde eu moro, eu fui a um bar, não é bem um bar, é um café em restaurante, que é um café com gato. Eles têm lá um gatinho que fica no meio e você fica... Um ambiente muito legal, né? Não estou ganhando nada para fazer o merchan, não. E quando você chega lá, na mesa tem um tablet e você faz tudo pedido pelo tablet. Tudo. E aí daqui a pouco chegam e trazem a comida. E lá eles colocam assim, né? Você pede o prato, aí você fala, você quer que traga 2 pratos para dividir, ou é para viagem, ou você quer canudo, quer copo, tudo que você teria uma interação com uma pessoa, você tem ali para colocar. Então, a massa, você quer queijo extra, você quer mais molho, você tem ali tudo previsto já para ser colocado. E aí você pensa, tá, e o garçom? Não precisa mais de uma pessoa só para ir lá e pegar o pedido. Então, essa pessoa, você tem as pessoas na cozinha que elas mesmas já trazem o prato para você. Então, você está otimizando o quadro deles. E aí fala, nossa, mas vai ter menos emprego. Menos emprego de um lado, mas e aqueles que você vai ter mais venda de tablet, vai ter mais gente que está montando tablet. Se esses tablets são montados aqui, são na China, aí já é outro departamento, né? Você vai ter gente programando, você vai ter gente dando manutenção para o programa, você vai ter uma série de outras funções que antes você não tinha. Então você fala, tá, mas perdeu o emprego dos garçons, mas você tem outros em contrapartida que às vezes até mais qualificados, até pessoas que estão ganhando mais para fazer aquilo. Então, o que a gente vê com todas as tecnologias, e esse é um ponto que eu coloco, a gente tem que estar aprendendo a aprender. Eu tenho que ver. Se eu trabalhasse em loja hoje, eu estaria com certeza em 2 pontos, porque quando eu comecei a trabalhar em loja, lá atrás, em 1985, 86, 87, 88, né, até 89 que eu trabalhei em loja, o vendedor ganhava bem, porque era comissionado. Depois eles mudaram, já os vendedores passaram a receber um salário fixo. E agora está mudando mais ainda, porque o vendedor não é um vendedor, é só alguém que vai levar a pessoa até o terminal de atendimento, ou vai estar lá para resolver algum problema, alguma coisa. A mesma coisa que caixa de supermercado. Eu vou no supermercado, eles têm uma área de autoatendimento, essa área está crescendo. Eles começaram com 4 terminais, já tem 8, acredito que em breve eles vão passar para 16. E cada vez que aumenta terminais de autoatendimento, diminui os checkouts, o número de caixas, né? E aí você tem uma pessoa dando assistência para se alguém trava alguma coisa, precisa de uma ajuda ali, coisa e tal, tem uma pessoa ali. Então, uma pessoa substituindo 8 caixas, né, que estariam. E a pessoa que está trabalhando nessa área, ela já tem que vislumbrar isso e tem que ver, opa, o que eu tenho que fazer para continuar com a minha empregabilidade. Então, o que eu posso fazer? Hoje em dia, você pode aprender qualquer coisa na internet. Desde um curso de idioma até programação, fazer app, fazer qualquer coisa, você consegue. Alguns cursos gratuitos, alguns você paga, aí depende muito de pessoa para pessoa, mas você tem acesso, coisa que antigamente não tinha, né? Então esse ponto, Anderson, é fato, tá? Então a gente tem que estar aprendendo a aprender. E olhando quais são as tendências, né? Então, como que a gente percebe isso? É simples observação. O que você faz hoje que não fazia antes? O que está de diferente hoje? Quais são as tendências para isso se expandir? Então, será que eu vou começar minha carreira hoje? Eu vou começar pensando que eu vou ser um garçom? Vou trabalhar em restaurante? Não vou, porque vai ter o autoatendimento. Então, eu já tenho que procurar outra coisa. Eu tenho que canalizar minha energia para alguma coisa que vá ser utilizado no futuro. Você tocou num ponto aí interessante, porque essa questão do garçom. Outro dia eu estava até em discussão no evento sobre isso também, porque já tem um aplicativo, inclusive no Brasil, de garçom.
Você se cadastra lá, esqueci agora o nome do dono da empresa, mas ele desenvolveu um aplicativo que você se cadastra e você pode ser contratado para trabalhar em qualquer restaurante, por demanda. E, inclusive, ser chamado em cima da hora, porque vai ter gente ali para você ter gente para te fornecer esse serviço. Então, por que ele desenvolveu esse aplicativo? Porque ele trabalhou em cima de um problema, que é o que o Fábio está falando aqui desde o início da nossa transmissão. Quais os problemas que alguns restaurantes têm? Normalmente eles trabalham com limite de pessoas, porque a nossa carga no Brasil, a carga tributária no Brasil é muito alta. Ele não tem como ficar tendo pessoas ali de stand-by, é impossível. Então ele tem sempre um limite. Faltou uma pessoa, prejudica o atendimento. Então foi isso que o dono que desenvolveu o aplicativo deslumbrou, resolver esse problema. Só que ele não imaginou que o negócio ia crescer tanto. Hoje tem milhões de pessoas cadastradas na plataforma. Por quê? Sim. Assim como o Uber, que quando as pessoas perdem emprego e tal, e acabam dirigindo por aplicativo, você também tem como trabalhar lá como garçom e o restaurante vai pagar por demanda. Isso está acontecendo em diversos locais. Né? E até o mesmo motorista do Uber, às vezes ele pode estar trabalhando como garçom em algum momento. Exatamente. E assim você vai tendo rendas diferentes para você poder complementar aquele salário que você tinha ou algo do tipo. Outra coisa interessante que o Fábio falou, sempre que uma profissão assim a gente imagina que ela esteja deixando de existir, e tá, isso é fato. Já tem uma lista de profissões aí que, inclusive, em 2020 vão deixar de existir, mas tem uma outra de lista de profissões que vão, e tendências que vão começar a existir, né? Gente, a quantidade de profissão que vai existir é infinitamente maior do que a quantidade de profissões que vão deixar de existir. Por quê? Exatamente. Os profissionais, a gente vai usar cada vez mais a gente vai usar o nosso... como é que é? Fugiu a palavra. A gente vai usar o nosso raciocínio. Aquilo que, de fato, é o que o ser humano é capaz de fazer. Uma máquina não é. Nós somos a máquina mais perfeita que existe no mundo. E não faz sentido você ficar trabalhando com garçom, tirando pedido e etc. Entendeu? Fábio, se você tivesse que dar uma ideia... para o pessoal que está nos assistindo, de como que vai ser esse novo modelo de vendedor, né? A gente está falando de um tipo de vendedor que ele vai lidar muito com dores do cliente, ele vai lidar muito com muita tecnologia, né? Seja embarcada ou não. Então, como que você daria essa ideia para as pessoas que estão nos assistindo? Como seria esse novo modelo de vendedor? Ok. Quando eu comecei a trabalhar em vendas, o vendedor tinha informação e levava para o cliente. Então, quanto mais o vendedor falasse, mais ele estaria trazendo a ideia no cliente de credibilidade. Poxa, esse cara conhece e tal, né? Então, ele tinha que falar, verbalizar e ser rápido nas coisas que estava falando e partir para o fechamento. A partir do momento que nós temos a internet, o cliente tem toda a informação na sua mão, você não precisa passar essa informação. Então, o papel do vendedor ele muda para ser um navegador. Então, eu comparo muito o vendedor com o Waze, o aplicativo aí de GPS, né, que mostra os caminhos. O GPS, o que o Waze faz? Ele vai te falar, olha, você vai do ponto A para o ponto B, vai por esse caminho, vai levar tanto tempo, vai por outro caminho, vai levar tanto tempo. Ó, tem congestionamento aqui, tem congestionamento ali, tem polícia ali, aqui você tem pedágio, aqui você não tem. Por onde você quer ir? Então, quem escolhe é o motorista. Quem vai escolher é o cliente. Quem vai comprar é o cliente. O vendedor ele não vai vender. Ele vai facilitar a compra. Ele vai fazer com que o cliente consiga ter uma experiência na sua jornada como cliente. E, assim como o Waze, 99% das vezes eu sigo o caminho que o Waze me propõe. Né? Por quê? Porque eu confio. Eu sei que eles estão me dando a melhor opção. Então, essa relação de confiança é que vai fazer com que o cliente opte por seguir a sua recomendação. Então, quais são as características que um vendedor deve ter? Primeiramente, ele tem que ouvir mais do que falar. A gente fala, eu costumo perguntar, quantos tipos de escuta existem? Então, você tem aquele tipo de escuta cosmética ou escuta passiva, que
está entrando pelos ouvidos e a tua cabeça está em outro lugar, né? Você não está escutando porcaria nenhuma. Você tem a escuta, que é aquela escuta competitiva. Uma vez eu estava, quando se usava fila de banco, né? Que até por causa dos novos modelos a gente não faz tudo no celular, mas tinha dois senhores na minha frente aguardando a agência abrir, e um deles virou e falou para o outro: eu não estou aguentando a dor no meu joelho hoje, eu acordei, não estou nem conseguindo ficar em pé. Outro falou para ele: dor no joelho, isso aí não é nada, eu tenho uma dor no meu ciático faz 20 anos, eu nem sei como é que eu estou aqui. Esse é o tipo de escuta competitiva. Um está escutando para poder dizer que o meu é melhor, o meu é pior, o meu é maior, o meu é menor. Quer dizer, eu estou usando isso para comparar, para competir com outra pessoa. Tem um tipo de escuta que é a escuta combativa. É aquela que tudo que você disser poderá ser usado contra você. A pessoa está escutando só para poder ir em cima. Então eu lembro, logo no início do meu casamento, uma vez eu estava dirigindo o carro, morava lá em Curitiba ainda, conversando normal com minha esposa, de repente minha esposa ficou quieta. E aí eu caí na armadilha de perguntar: o que foi? Ela falou: nada. E depois desse nada, tudo que eu dissesse seria usado contra mim. Então, eu aprendi, quando fica quieto, eu fico brincando de vaca amarela, sabe? Depois que a pessoa fala, eu falo também, pronto. Bom, então nós temos a escuta cosmético-passiva, escuta competitiva, escuta combativa. Nós temos um tipo de escuta, que a escuta, essa é a mais comum de nós vermos acontecer entre os vendedores, a escuta seletiva. Eu vou escutar aquilo que me convém, aquilo que eu quero. Então tem um filme do Jim Carrey, o Debi Lloyd, em que ele chega com a maleta, que naquele momento já tinha só vales, não tinha mais dinheiro, né? Mas para devolver para a dona lá do dinheiro. E ele pergunta: quais são as chances da gente sair e tal? E ela fala: 1 em 1 milhão. E ele fica todo contente, fala: eu tenho uma chance. Ou seja, ele escutou o uma. 1 milhão ficou isolado. Então, essa é a escuta seletiva. E, por fim, nós temos a escuta ativa. A escuta ativa é aquela em que eu vou participar da conversa com a minha mente vazia. Eu estou escutando, eu estou prestando atenção no que a pessoa está falando, eu estou querendo ouvir mais, eu estou sendo curioso. O que indica que eu estou no modo de escuta ativa? Quando a pessoa termina de falar, eu vou dar uma pausa de uns 3 segundos, 4 segundos antes de falar alguma coisa. Por quê? Porque ambos estão processando o que acabou de ser dito. E sempre que a pessoa falar, eu não vou ter alguma coisa pronta. Tem um texto muito bom do Rubem Alves, chamado Escutatória, onde ele fala que a maior parte das pessoas não está escutando, está esperando a vez de falar. E quando a gente espera a vez de falar, você já está com o teu script pronto. Então você não está escutando a pessoa, né? Então, o que nós devemos exercitar cada vez mais é a escuta ativa. É ter curiosidade de conhecer mais a pessoa, deixar a pessoa falar. Uma outra forma também, né, é fazer perguntas. Então, essa habilidade de fazer perguntas, ela vai se tornar cada vez mais importante. E aí, não é simplesmente perguntar por perguntar, é você ser estratégico, que respostas que eu preciso, que vão me levar a descobrir a necessidade desse cliente, o que é importante para ele, como que ele gostaria que fossem as coisas, para que eu possa apresentar uma proposta e ele enxergue valor nessa proposta. Então, eu não posso simplesmente perguntar: olha, como é que você está passando hoje? E o que você fez? Não, eu tenho que ter um roteiro. Eu gosto muito do Spin Selling, do Neil Hackham, que ele me dá esse roteiro, né? Então eu começo fazendo perguntas sobre situação. Quero entender qual é a situação do meu cliente. Depois o problema, onde é que está a dor, né? Por que você só enfia a mão no bolso se você está com dor, senão você não vai tirar o teu dinheiro, você deixa ele rendendo lá, né? Então, que dor que ele tem que eu vou poder resolver? Depois que eu entendi a dor dele, eu tenho perguntas de implicação, ou seja, se nada for feito, o que vai acontecer? Quais são as consequências desse problema atual? Então, essas são as perguntas mais poderosas, e é onde a gente tem que fazer mais perguntas de implicação. E depois perguntas de necessidade. E pensando assim, uma vez resolvido esse problema, né, você vai estar nesse patamar, eu chegando e te ajudando nisso, a gente vai fazer negócio? Então é aí que eu entro com o fechamento, antes de falar de preço, antes de falar de qualquer coisa.
é simplesmente dizendo, se eu conseguir te ajudar nesse problema, estamos dentro, né? Então, essa habilidade de fazer perguntas, a habilidade de escutar, deixar o cliente falar 70%, 80% do tempo. Ser curioso, isso vai ser mais necessário para o vendedor, tanto no 4.0 quanto no 5.0 ou no que vier para frente. Isso é fato, né? E as vendas, elas estão cada vez mais complexas. Quando a gente fala, você fala da venda varejo, que essa vai ser substituída por máquina. Fato. Agora, a venda business to business, que é o famoso B2B, essas, por enquanto, não tem inteligência artificial ainda que faça o papel do vendedor. Por quê? Porque são vendas complexas. Você tem muitas variáveis, você tem muita gente envolvida, você tem, hoje em dia, em torno de 6 a 7 pessoas envolvidas que estão influenciando em uma compra. Então, você tem que saber alcançar cada uma dessas pessoas, você tem que entender o problema. E isso é algo que você precisa ter habilidades para poder chegar e entender o que é valor para o cliente. Então, perceba, pessoal, que está nos assistindo, que durante toda a explicação do Fábio, ele já deu algumas ideias, alguns insights que vocês que estão nos ouvindo, vocês podem usar para se adaptar. Perceba o seguinte, ele falou de habilidade. A habilidade, se vocês forem buscar as top 10 habilidades hoje lá do Fórum Econômico Mundial, e que foram eles que criaram esse conceito de indústria 4.0, vocês vão ver muitas habilidades lá que a gente precisa ter, inclusive esse ano, 2020. Já foi atualizado, mas agora em 2020 você já tem que ter. Só que é o seguinte, você aprender uma ferramenta nova é muito fácil. Porque você aprender um software, você aprender como funciona um BI, você aprender como que funciona uma inteligência artificial é uma coisa. Desenvolver uma habilidade é totalmente diferente. Desenvolver uma habilidade leva tempo. Inclusive, tem até estimativas que diz que, dependendo do seu empenho, você chega a levar anos para que você consiga fazer isso. Então, olha só, percebam as habilidades que o Fábio passou para a gente que você deveria ter, para que você consiga virar um novo vendedor. Outra coisa outro insight bem interessante que ele passou, ele já deu uma profissão que vai deixar de existir, a venda varejo. Como que eu posso me tornar um vendedor B2B? E o que ele está falando, ele está certíssimo. Por quê? Quando você vai para esse tipo de venda, você lida com situações que inteligência artificial não lida. Emoções. Tem vendedor, e aí você me corrige se eu estiver errado, Fábio, tem vendedor que usa determinado tipo de emoções para mostrar para o cliente que ele tem um problema que ele não está conseguindo ver. E aí ele vira uma venda. Eu estou falando besteira, Fábio? De maneira nenhuma. O Diego está perguntando se tem como vender sem saber a dor do cliente. Se você tiver sorte, tem. Porque, de fato, se você conhece o negócio do seu cliente, aonde ele está, quais são os seus desafios, você pode chegar no cliente fazendo suposições, tá? Mas nunca suponha alguma coisa, sempre descubra. Você tem uma ideia do que seja uma dor, vai confirmar com o cliente por meio dessas perguntas. Tá? Todo cliente, ao comprar alguma coisa, é porque existe uma dor por trás. Essa dor pode ser algum problema que ele teve e ele não conseguiu entregar, ele perdeu o faturamento ou deixou de ter faturamento porque ele não tinha alguma condição. Essa dor pode ser por ele estar vendo que ele está com um gargalo que no futuro vai gerar problema. Tá? Então você tem dores. Eu vou dar um exemplo aqui de coisas que aconteciam comigo. Um dado momento da minha vida eu trabalhei como professor de inglês para executivos, para empresas, né? E muitas das pessoas que chegavam até mim, elas chegavam por quê? Porque tinham tinham passado por um processo seletivo e não foram aprovadas porque não tinham o nível de inglês, não passaram na entrevista. Então, elas começaram a correr atrás, porque em outros processos elas viram que aquilo era um ponto, mas o dano já tinha sido feito. Então, a dor delas, ela estava ali porque eu perdi alguma coisa. Outros começavam a aprender inglês porque eles viam que necessitava disso para as entrevistas. E então, eles precisavam ter essa habilidade.
Então, ele não tinha aquela dor ainda, mas ele já estava trabalhando para que não a tivesse. Então, nas empresas é a mesma coisa. Eu tenho que descobrir se o cliente tem uma dor, porque ele já perdeu alguma coisa, ou se ele está se antevendo ao momento. E aí eu tenho maneiras diferentes de apresentar uma proposta de valor, né? Então, eu sugiro a quem tem interesse em saber como lidar com a dor de um cliente, assistir o Sócio do History Channel. Encontra vários episódios na internet, o Marcos Lemoines, né? Daqui a pouco eu te respondo, Diego. E o Marcos Lemoines, ele é um expert em trabalhar com a dor. Então, ele percebe que a pessoa tem uma dor, ele não vai trazer o remédio de imediato, ele vai amplificar essa dor. Então a pessoa fala e pergunta, tá, e o que vai acontecer se a gente não conseguir salvar o seu negócio? Eu vou ter que vender minha casa, eu vou ter que morar na casa de favor, morar de favor com os meus pais, eu vou ter que fazer isso. Aí ele olha para a pessoa e fala, poxa, isso vai ser ruim, hein? E a pessoa está com lágrima nos olhos, ele está ali dizendo, ele fica quieto, faz uma pausa, fala, nossa, isso vai ser ruim se acontecer isso. Então, quer dizer que você pode ir até para debaixo da ponte, verdade? Ou seja, eu não estou trazendo o alívio para a dor. Descobriu a dor, você tem que amplificar essa dor. O Diogo pergunta aqui, que tiver a pergunta, então digamos que é um tiro no escuro, vender sem saber a dor no cliente. Total, tiro no escuro, você vender sem saber a dor do cliente. Tá? Ter informação é mandatório, você não pode ir num cliente de improviso. Você não pode ir a um cliente... posso compartilhar um episódio que aconteceu quando eu era comprador, Anderson? Claro, pô, okay. Com certeza. Eu tinha os meus fornecedores, a empresa tinha uma política para você poder cadastrar fornecedores novos e tal, então eu não podia abrir para qualquer fornecedor que eu quisesse, mas uma vez por mês eu abria visitas para aqueles que fossem candidatos a fornecedor. E um dia chegou um vendedor, começou a colocar os seus produtos, começou a falar dos seus produtos, colocá-los todos na minha mesa, né? E aí eu olhei para aquilo, olhei para ele, olha quem veio aqui participar da live. Eu gosto de gato. Eu olhei, veio pro meu colo aqui. Eu olhei para ele, né, e falei, escuta, você nunca visitou uma loja nossa, né? Ele olhou para mim, falou, não. Eu falei, dá para perceber, porque eu vou fazer o seguinte, guarda, deixa no cantinho, vai visitar a loja, eu vou atender uma pessoa, depois você volta aqui, eu te atendo de novo. Aí ele pegou e foi. Quando ele voltou, ele recolheu, me agradeceu, né, e saiu. Por quê? Porque aqueles produtos não serviam para o autosserviço. Eram produtos para serem vendidos em prateleira. Então, o que tinha acontecido? Que ele compartilhou comigo, ele falou, não, na realidade, eu comecei a trabalhar para essa empresa faz um mês. E ele me deu para trabalhar com o Macro, Carrefour, Walmart, Atacadão, todas as empresas de autosserviço. E eu estou tentando marcar, só que nenhum deles, você foi o único que me recebeu, né? E quando eu vim, eu percebi que eu não tinha o produto certo para você. Vou conversar com ele se ele tem interesse em desenvolver blister, senão eu vou sair fora, porque para esses clientes não vou conseguir vender, não vou atender a necessidade. Então, Diego, é isso que é quando você não conhece a dor do cliente, você não conhece o negócio do cliente, você pode estar com um produto que seja muito bom, mas não para o perfil daquele cliente. Por isso que é importante conhecer qual que é o ambiente de negócio do cliente, quais são os desafios que ele enfrenta, né? Então, basicamente, é isso aí. Mais alguma pergunta? Entender a dor do cliente. Entender a dor do cliente é a chave. Precisamos sempre oferecer valor ao cliente. Isso mesmo, Cleidson, né? Cleidson, isso. Isso faz com que pessoas saberem exatamente qual produto, exatamente, Cleidson. Então, quando eu vou para uma visita a um cliente, a primeira visita, eu nunca vou para vender. Tá? Isso é importante. Não vá para vender, vá para conhecer. A partir do momento que eu conheço, eu sei se eu tenho alguma coisa que o cliente vai querer comprar. Tá? Porque eu aprendi com esses anos todos que eu não sou capaz de vender nada. Quem compra sempre é o cliente. Então, interessante essa visão. Interessante.
Bem, gente, a gente já até excedeu aqui o nosso prazo, porque realmente o assunto, ele já tinha até comentado com o Fábio que estava gerando muita pergunta, que eu acreditava que a live de hoje ia, de fato, ser desse jeito, né, Fábio? Que ia gerar muita pergunta, que ia realmente gerar um bom engajamento, porque sempre é muita dúvida, porque é aquilo que eu falei no início da transmissão. Todos nós somos vendedores, só que a gente não percebe isso. Quando você está numa entrevista, você está vendendo o seu serviço ou vendendo a sua imagem para que a pessoa te contrate pelaquela experiência que você tem. Então, assim, a gente está vendendo o tempo inteiro. Só que, de fato, a maneira de vender mudou e está mudando. Né? E não é para daqui para frente, é agora. O Fábio, ele dá treinamento disso, até fora do Brasil. Ele vai escrever um livro sobre isso. Não tem gente mais capacitada para poder te dizer como que isso vai acontecer do que ele. Pelo menos eu não conheço, tá? Então, gente, deixo aqui meu convite para vocês. No próximo dia 14, sexta-feira que vem, daqui menos de uma semana, o Fábio, ele vai estar presencialmente no evento. Ele está vindo de Campinas para participar do evento aqui com a gente. E quem é do Rio ainda vai ter a oportunidade de trocar uma ideia com esse cara. Porque, assim, network a gente sabe que é primordial. Então, ou seja, quem não for do Rio e não puder, vai poder assistir a palestra dele completa pela internet, porque o nosso evento também vai ser transmitido em tempo real, tá? Fábio, quer deixar um recado final aí pro pessoal? Só concordando com o Cleidson aqui, né? Que, de fato, você não vai vender aquilo que você tem, você só vai vender o que o cliente precisa. E cada vez mais, essa experiência do cliente, ela vai ser fundamental. Na palestra, a gente vai ter essa 1 hora para poder compartilhar, são 7 habilidades que vão garantir, não digo garantir porque não tem como garantir, mas que vão aumentar muito a probabilidade de sucesso de um vendedor. Eu tenho atuado em todas as Américas, eu dou treinamento nos Estados Unidos, agora em março estou indo para lá, dou treinamento em toda a América Latina, dou treinamento na Europa, dou treinamento na África, no Oriente Médio, só não faço Ásia e vai ser meio difícil de fazer, mas o que eu tenho encontrado é que sempre que eu estou treinando vendedores, se não mudar esse mindset de mudar a linguagem do eu, né? Não sou eu, não é o meu produto, é você, é sempre o cliente. O que é importante para o cliente, tá? Se não mudar esse mindset, se eu não tiver obsessão pelo cliente, se eu não tiver aquela coisa, o que eu posso fazer para o meu cliente ter sucesso? Esse é que tem que ser o que nos motiva e o que nos faz movimentar. É sempre assim, o que é importante para o cliente? Eu recomendo, quem está assistindo, a assistir uma cena do filme Estrelas Além do Tempo, onde a Mary Jackson, que é uma das matemáticas afrodescendentes que já trabalhavam lá na NASA, ela vai perante um juiz para pedir para estudar numa escola de engenharia que só era oferecido a brancos, né? Então, quando ela se aproxima do juiz, ela, no momento nenhum, ela está pedindo para ela estudar, mas ela foca a sua conversa no juiz. E no final ela pergunta, daqui a 100 anos, né, em qual dos casos que o senhor vai julgar hoje, o senhor vai ser conhecido como sendo o primeiro? Porque ela sabia, ela havia estudado, tinha visto que para ele o importante era ser o primeiro. Então, é isso que a gente tem que conversar, sempre o foco no cliente. Tá? Basicamente é isso aí. Tem mais uma perguntinha aqui de quem quer, deixa eu ver. Laura, o bom vendedor é aquele que se preocupa com a satisfação do cliente. Exatamente. Eu tenho que me preocupar com a satisfação do cliente, que a satisfação do cliente é que vai gerar negócio. Exatamente, é isso aí. Gente, o pessoal está agradecendo aí, a gente que agradece o tempo de vocês aqui para poder assistir a gente. Realmente a gente teve uma boa aderência hoje. Fábio, cara, muito obrigado por estar dispondo aí de um tempo aí do seu sábado para estar aqui com a gente, compartilhando seu conhecimento. Novamente, gente, realmente eu não conheço gente melhor para falar desse assunto do que o Fábio. O cara conhece muito. Tem o Ivan, que está nos assistindo aqui, que também, o Ivan e Felipe, Fábio, que são 2 amigos meus. O Ivan está até falando, excelente esse filme. São 2 amigos meus que também são vendedores, são feras também no assunto.
O Ivan eu sei que vai estar no assunto, o Felipe lá no evento, o Felipe eu não sei citar. Então, Ivan, você vai ter aí a oportunidade de trocar uma figurinha sensacional com o Fábio, cara. Vai ser um prazer, Ivan. É muito bom. Então, gente, muito obrigado. No próximo dia 14, então, sexta-feira, a gente começa às 9 da manhã com a minha palestra, tá? Essa semana a gente vai montar aí os horários das palestras e depois a gente divulga. O link de inscrição está aqui na bio, tá? Do nosso perfil. E, Fábio, muito obrigado novamente. Dia 14 eu vejo você lá e a gente vai estar lá compartilhando muito conteúdo com essa galera, cara. Muito obrigado. Deus quiser. Obrigado a todos aí. Tchau, Valeu, tchau. gente. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Obrigado. Bom final de semana a todos.